E aí, para fechar, então, para zerar, 3 rápidos princípios para a gente aprender com a série, né? Com Endor. O primeiro, o título da live, né? O ordinário, extraordinário, porque da mesma forma como a galera está sempre a fim de acompanhar a grande saga, nós, como seres humanos, também temos essa necessidade intrínseca, né, de fazermos parte de uma grande existência, né? Parece que nós temos que estar ligados o tempo todo a grandes eventos, a grandes acontecimentos, né? Eu tenho que fazer parte de tudo que está acontecendo, né? E muitas vezes não tem como você fazer parte de tantas coisas super relevantes, né? Estar no topo, ser muito reconhecido, ser visto, as pessoas verem, né, vocês, te enxergarem, você ter uma relevância dentro do seu tempo, da sua história, da sua geração, né? Então, e a gente tem que tomar cuidado com isso. É quase um triunfalismo que a gente vive, né? De buscarmos essa realidade. Tudo que a gente faz tem que ser épico, né? A gente já falou algumas lives aqui com relação a essa questão de tomarmos cuidado com essa sociedade do épico, onde tudo é maravilhoso, tudo será gigantesco, tudo será grandioso, né? Quando, na verdade, a maior parte do nosso tempo, a nossa vida é extremamente ordinária, né? Não extraordinária. A nossa vida é comum, ela tem rotina, ela tem uma série de coisas que não são tão épicas assim, né? Que acordar, tomar banho, ir para o trabalho, ir estudar, fazer uma série de coisas comuns que todo mundo faz. E nessa sociedade midiática que a gente vive, isso tem um caráter exponencial, né? Todo mundo posta as coisas hoje nas redes sociais para mostrar que a sua vida ela é fantástica. Quando a gente sabe que ninguém mantém a vida de rede social 100% do tempo, né? Para os meros mortais, que não são os grandes influencers aí da internet, né, que vivem de blogueiragem, a maior parte das pessoas tem uma vida comum, né, que tem que levar. E a gente tem que tomar cuidado para que não venhamos a desprezar a nossa vida comum quando ela não é épica, quando ela não é fantástica, como a das pessoas que a gente, porventura, esteja acompanhando. A gente pode muitas vezes ter essa noção errada de que, olha, minha vida não é tão legal quanto a do fulano. E aí eu começo a desprezar a minha vida. E tem nada mais longe da realidade do que isso. Quando a gente olha, por exemplo, né? Cadê? Mateus capítulo 10, versículo 42, diz o seguinte: E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Então a gente vê que tudo que a gente ouve, né, no discurso cristão, na internet, tudo mais, muitas vezes nossa, você vai fazer grandes coisas, você vai fazer diferença nessa geração. E não está errado falar isso. Eu falo isso muito nas ministrações para jovens, né? Quando sou convidado para falar em alguma conferência, algum retiro, alguma coisa assim, né? É fantástico, tá tudo certo. Agora, a gente não pode viver em função apenas desses momentos onde as coisas vão ser superlativas. A maior parte da nossa vida, ela vai ser uma vida equilibrada, ordinária, que acontece na normalidade, né? Ela não é extraordinária, ela não é sobrenatural, né? Ela é natural. Acontecem as coisas naturais, né? Ela é algo que muitas vezes a gente tem que tomar cuidado com isso. Se a gente focar a nossa vida só no que a gente vê na internet, isso vai gerar descontentamento na nossa vida de maneira clássica, né? Pô, mas cadê o sabre de luz? Mas cadê o Sif? Cadê os Skywalker aqui, né? E aí eu vou falar, bom, cadê? Eu estou esperando e tem que ter isso. Mas peraí, não tem que ter. Por que tem que ter todo o tempo, né? Porque todo o tempo tem que ser essa batalha gigantesca, né, do Império contra a Aliança.
vamos conhecer histórias diferentes, vamos conhecer histórias comuns, né, de pessoas que não têm o poder da força, que não têm um exército gigantesco, algumas pessoas que tentam lutar da forma que podem contra um inimigo muito superior. Né? E nós lutamos todos os dias, né, contra inimigos grandiosos, né? E nem por isso, por estarmos fazendo as coisas cotidianas, cuidando da nossa família, sendo um bom funcionário no seu trabalho, estudando para as provas na sua faculdade, no seu colégio, tudo isso compõe uma história maravilhosa também. Então, eu acho que a gente tem que valorizar o comum, né, numa sociedade onde tudo parece ser incomum, né? Temos que valorizar o natural no mundo que busca só por aquilo que é supranatural, né? Ou supernatural, eu gosto da tradução da palavra inglesa, né? É supernatural, né? Não é sobrenatural. Então é interessante a gente perceber essa questão, né? Tentar valorizar o ordinário em função de uma sociedade que busca o tempo todo a luz, né, o palco, os holofotes e tal. A gente precisa tomar cuidado com isso. Segundo ponto, existe uma relação ali, claro, ela não é explícita, né, mas é um paralelo que é possível fazer entre a aliança rebelde, a relação da aliança com o Império e da Igreja primitiva com o Império Romano, que sofreu muita perseguição ao longo do primeiro século, dos primeiros 3 séculos ali de história da Igreja. Você tem um grupo muito pequeno em termos numéricos, né, com um império infinitamente maior, que esporadicamente, em função do pensamento que o imperador da vez tinha com relação a esse grupo dissidente do judaísmo, né, os cristãos, dependendo do imperador que subia, que ascendia ao poder, ele podia ser partidário, podia ser simpático ou antipático ali aos cristãos, e dependendo dessa postura, os cristãos sofreriam com perseguições localizadas e também, muitas vezes, com um objetivo mais político que religioso, né? Então, quando a gente percebe essa dinâmica, né, de um grupo pequeno contra um império inteiro, né, muito maior, com um poder de fogo muito maior, com numericamente, né, com uma mão de obra humana, né, um exército muito maior para enfrentar, é algo bem interessante da gente pontuar essa relação, né? Por muito tempo a igreja foi oprimida pelo império, até que em determinado momento esse jogo vai virar lá na frente, a partir do século IV, mas por 300 anos aí você vai ver vários momentos de perseguição a esse grupo, né? A essa igreja, né, que estava nascendo, esses cristãos. O texto, então, que eu separei aqui, Hebreus, capítulo 11, versículo 13 ao 16, que diz: todos esses ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe, e de longe a saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. Então, é até interessante essa questão, porque parece muito com o monólogo do Luther Ryle, que eu falei ali anteriormente, né? Porque no discurso dele ele fala: olha, eu sei que eu estou lutando para ver um sol que eu nunca verei, né? Eu estou lutando para que pessoas tenham acesso a um mundo de tranquilidade que eu sei que eu nunca terei, né? Então é interessante isso, né? Aqui a gente está no capítulo 11 de Hebreus, no hall da fama, né, da fé.
os heróis da fé. E ali está dizendo que muitos deles fizeram tudo o que podiam e sabendo que eles não alcançariam o resultado da promessa, eles viriam de longe, né? Então isso mostra muito aquela origem da aliança rebelde ali se organizando, mas que sabiam que não iam ver o resultado final daquele conflito, né? E isso é interessante. E a discussão de vocês aqui com Star Wars eu acho muito válida, né? Até agora a gente tem aí 45 anos aí desde o lançamento do primeiro filme, e até agora a gente está numa geração só, né? Quando a gente pensa no que está escrito nos livros que abordam ali a Velha República e tudo mais, a gente tem milhares de anos antes do que acontece nessa geração inteira, né, de filmes, onde você tem o ápice dos Jedi, né? A gente já está vendo meio que o declínio dos Jedi ali no que acontece nos filmes, e a gente tem ali milhares de anos de história do apogeu dos Jedi. Quanta coisa pode ser contada ali, falando da Velha República, falando sobre outros momentos, né? Que eu acho que é um pouco do que a gente está vendo ali na série de Senhor dos Anéis, né? Pô, vamos jogar isso para outro momento, né? Vamos falar sobre isso e tal. Vamos mudar, né? Chega de Skywalker, pelo amor de Deus, né? Chega de Skywalker, né? Chega dos legítimos, aí aparece os adotivos, né? Uma Rey Skywalker ali que o Natan estava comentando. Então, assim, chega, né? Tá bom, já deu. Né? Sempre tem que meter algum easter egg de Skywalker ali para, parece que, chancelar que aquilo de fato é Star Wars, né? Então, no Mandaloriano a gente viu ali, né? O Luke chegando lá e tal. Então, assim, tem que ter o carimbo, né? De Star Wars, né? Mete um carimbão de Star Wars se tiver um Skywalker aparecendo ali, ou o Anakin vestido de Vader, né? Que é outra coisa que é quase onipresente em jogos, em tudo quanto é lugar, né? Mas nos jogos tem que ter lá o Darth Vader, né? Em todos os lugares, né? Mas enfim. Eu acho que eles deviam encerrar essa fase que durou uma vida, né? Basicamente. Para começar a falar desse período. Os livros são riquíssimos, né? O universo estendido é fantástico, tem muita coisa lá no universo estendido de Star Wars ali, né? No Legends, né? Que não é mais canônico, mas pode voltar a ser, né? Eles fazem isso várias vezes, né? Pegam personagens do Legends e trazem para o universo canônico, né? Aconteceu isso com o Almirante Troll, por exemplo, né? Que era um personagem presente nos livros do Legends, que foi trazido primeiro para o Rebels, né? E aí vai aparecer na série da Ahsoka Tano ali, né? Então, interessante. Vamos lá. Foi uma vida, né? Eu nem tinha nascido ainda quando saiu o episódio 4, então, meu Deus. E o último princípio, então, só para fechar aqui, eu tento focar para terminar, para ajudar no corte, mas eu não consigo, não tem jeito. Terceiro ponto, né, a transformação do Cassian Andor na série, ela é muito parecida com a nossa jornada pelo amadurecimento espiritual, pensando em termos de cristianismo, né? Peguei ali 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, que diz: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Porque quando começa a série inicia, o cara é só um mercenário e está atrás de dinheiro, que é grana. Né? E quando a série vai caminhando, ele vai descobrindo que existe uma causa, um propósito maior do que ele mesmo. E assim, ou ele volta para a vida medíocre dele, de ficar fazendo golpe e conseguindo dinheiro e tal, ou ele abraça essa causa maior que ele mesmo, né? Que ele não sabe direito o que é ainda, mas que ele entendeu que existem forças superiores ali, né? Lutando algo que ele não está enxergando. Então, assim,
ele vai descobrindo aos poucos o propósito dele, uma nova identidade. Isso está muito parecido com a nossa função enquanto cristãos de crescermos, né? Ninguém sabe muita coisa quando nasce, né, de novo, como cristãos. Mas ao longo do projeto, ao longo do processo, a gente vai descobrindo pequenas peças desse grande quebra-cabeça que a gente vai montando ao longo do tempo para que a gente possa, com uma identidade firmada em Cristo, fazer, aí sim, grandes coisas dentro desse propósito para abençoarmos a nossa geração. E o problema é que muita gente passa a vida toda sem descobrir essa identidade, sem descobrir que existe algo acontecendo, né? E que eu posso contribuir para fazer diferença na minha geração, seja dando água, como a gente leu, né? Um copo de água para algum dos pequeninos ali, amados por Cristo, seja ministrando, seja fazendo grandes coisas, né? Ou coisas normais, cuidando da família. Existem inúmeras coisas para serem feitas. E a gente precisa compreender essa realidade e buscar com excelência descobrir essa identidade. A gente percebe que uma temporada de Endor chega na conclusão dessa temporada, ele está mais perto de descobrir essa grande causa do que quando ele começou a jornada. Então a gente precisa entender essa realidade, né? Que hoje eu preciso estar mais próximo desse propósito do que eu estava ontem, né? Amanhã eu estarei mais perto do que eu estou hoje. Então eu preciso lidar com essa questão para que eu possa caminhar, né, em direção ao propósito de Deus, amadurecendo sempre, melhorando sempre, cada dia mais próximo à semelhança de Cristo, né? Todos os dias trabalhando para me parecer, para me aproximar do caráter de Cristo, para que de fato eu possa fazer diferença nessa geração.